olá, 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 caçadores de recompensa. Boa noite, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um que foi entrando aqui na live. Boa noite, mãe. Com a graça e a paz do Senhor. Amém. Essa vai ser mais uma noite especial na presença do Senhor. Eu estava aqui aguardando um pouquinho para que entrasse alguém, mas a live vai ficar salva. Então, muitas pessoas não podem assistir lives nesses horários, né? Nesse horário assim de 6, 7 horas, porque estão vindo do trabalho, mas não tem problema. A live vai ficar salva e depois depois a pessoa assiste, né, a live, sem problema nenhum. Mas vamos aguardar aqui para ver se entra mais alguém. Mas quem já estiver na live, já clica no aviãozinho e dispara e convida mais um para estar aqui conosco. Mais um, né? Não, né, gente? Não vamos ser tão conservadores. A gente pode enviar aí quantos vocês quiserem, quantos aviãozinhos vocês quiserem. Então tá bom, porque essa noite vai ter uma palavra muito especial. Mais uma, né? Porque a palavra do Senhor em si, ela é especial. Glória a Deus. Enquanto não entra ninguém, vamos louvar o Senhor? Vamos adorar o nome do Senhor? Trazer a presença dele para essa live. Amém, Senhor. Senhor, quero viver para o teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Oh, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, e te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, e te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Nós te amamos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que venha nos conduzir nessa noite, que venha revestir o nosso coração com a Tua presença, que venha acalmar, Senhor, o nosso espírito, acalmar a nossa alma. Aleluia, Senhor. Tô vendo aqui que já entrou mais pessoas. Glória a Deus. Então vamos dar início, gente. O som tá muito alto, tá legal, tá agradável. Mas eu vou abaixar um pouquinho, né? Melhor abaixar um pouquinho. Senhor, nós te adoramos. Vou tirar o som, porque eu não sei mexer muito bem no celular do meu esposo, não. Então
Então é isso, gente. Vamos dar início a mais uma live. Caçadores de recompensa. Todas as vezes eu vou ter que explicar o que significa esse caçadores de recompensa. A palavra do Senhor, a meditação da palavra do Senhor, ela traz para nós revelação. E toda revelação contida na palavra de Deus, para nós é uma recompensa diária. Então, eu quero criar esse movimento aqui com vocês, a gente buscar a palavra do Senhor juntos, para você segurar na minha mão e a gente caminhar juntos aqui numa sequência de palavra, numa sequência de recompensa. Porque eu creio que Deus está falando algo no meu coração que não é só para ficar contido aqui no meu coração. Eu acredito que o que Deus tem para revelar nessa noite também pode falar ao seu coração. E eu venho aqui com todo carinho e pedindo a graça do Senhor. Agora mesmo eu estava falando aqui em casa, comentando com meu esposo. Falei assim, às vezes eu me sinto tão incapaz de entregar algo. Mas não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo de Deus. É sobre o que Ele tem para dizer. Abra a tua boca e eu encherei. Então é sobre o que Ele vai falar através da minha vida. E eu creio que Ele vai falar ao seu coração. Porque o Senhor, Ele não age na individualidade. Sim, mas Ele pensa sempre num coletivo. Ele agiu na minha vida, no meu coração. Mas o Senhor, Ele sempre pensa em mais alguém. Em uma coletividade. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: em que fase você está? É a pergunta que eu quero deixar aqui para o seu coração, para que você possa refletir nessa frase até a próxima live. Em que fase você está? E quando eu faço essa pergunta, eu estou falando no contexto situacional, gente. Em que fase você está? Onde você está? Aí eu pergunto para você, Pedro, que está aqui na live. Pedro, onde você está? Claudete, que é minha mãe. Mãe, onde você está? E quando eu faço essa pergunta, eu estou me referindo ao estado em que você está. É um contexto situacional. Então eu falo de fase, porque nós mudamos de fase na nossa vida. Eu não sei, minha mãe está aqui na live. Até lembrei agora, mãe. Todas as vezes que passava uma situação na minha vida, na vida dos meus irmãos, a minha mãe sempre falava assim, isso é fase. E eu detestava ouvir isso quando a minha mãe falava que isso é fase, vai passar. Mas as fases, elas existem. E algo que eu quero compartilhar com você é que quando eu falo do contexto situacional, eu quero saber como está o seu coração. Eu venho nessa pegada, né, nas lives, é sempre a mesma mensagem. Deus tem falado sobre coração comigo. Então, aquilo que Deus está tratando comigo, eu tenho transbordado aqui nessas lives. E Deus, da primeira live, Ele falou sobre coração. Quem está aqui desde o início sabe, né? Ele falou sobre coração. Da segunda live, Ele falou sobre coração. E hoje não vai ser diferente. O Senhor continua falando sobre coração. Como está o seu coração? Em que fase você está? E aí eu vou ler aqui um versículo que está em Lucas 19, 10, que está escrito: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui a gente vê Jesus buscando aquele que estava perdido. E quando eu li essa passagem, que na verdade eu não li, o Senhor falou comigo de madrugada. Eu acordei com o Senhor falando exatamente esse versículo para mim, porque quando eu termino uma live eu já fico, Senhor, o que eu vou transbordar na semana que vem? Senhor, eu não tenho, fala comigo. O Senhor disse na tua palavra que o Senhor dá semente ao que semeia. E eu já semeei, agora eu preciso de mais semente. Então o Senhor falou comigo. Exatamente isso, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu falei, Senhor, então é para eu falar sobre isso. Só que o Senhor ia falar algo mais ao meu coração que eu nem imaginava. E Deus me fez lembrar de Adão. E eu fui para Gênesis e fui ler a história de quando o homem se escondeu de Deus lá no jardim. E
eu vou ler aqui a passagem com vocês, que está em Gênesis. Meu computador deu uma bagunçada aqui. Ele deu uma bagunçada aqui no... que eu escrevi tudo direitinho, mas ele deu uma bagunçada aqui na hora da live. Eu falei, não tem problema, porque tá tudo aqui, ó, no meu coração. Então, vamos lá. Em Gênesis 3. Gênesis 3, deixa eu ver aqui onde tá. Bagunçou mesmo. Sumiu até a referência. Mas tudo bem. Mesmo assim, vocês vão lembrar da passagem que o Senhor chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser minha companheira me deu e eu comi. Então a gente percebe aqui que o Senhor, ele estava passeando pelo jardim, passando pelo jardim. E o homem, primeira coisa que ele fez, a gente vê aqui uma primeira situação. Ele teve medo, gente. E ele se escondeu. Então nós vemos duas situações desse homem: o medo e o se esconder. Mas tinha uma causa. Por que que ele teve medo e por que que ele se escondeu? Porque ele estava nu. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. O Senhor pergunta para ele: quem foi Adão que falou para você que você estava nu? Porque não foi Eva. Então ali percebe-se que às vezes a fase da gente muda porque depende com quem você está andando e o que você está ouvindo. Depende muito dos seus relacionamentos também. Então, às vezes uma nova fase na nossa vida, estou dizendo a fase aqui de Adão que não era nada boa, era uma fase ruim. A fase dele foi ruim porque ele ouviu o que ele não deveria ouvir. Ele ouviu o que ele não deveria ouvir e ele estava fazendo algo que ele não deveria fazer. Então, quando eu te fiz aquela pergunta, você que está aqui na live, quando eu fiz a pergunta para você, em que fase você está? E falando sobre o contexto situacional, em que fase você está? Eu também estou perguntando sobre o teu coração. Eu estou perguntando também sobre com quem você tem andado, quem você tem ouvido, como tem estado os seus relacionamentos, como é a roda que você se assenta, quais são os livros que você lê, quais são os filmes que você vê, o que tem entrado nesse jardim. Porque na outra mensagem da semana passada, gente, eu falei que nós somos um jardim, não foi isso? O que tem entrado nesse jardim? E interessante que esse homem, aconteceu algo interessante com esse primeiro homem, com Adão. Ele estava nu. Só que ele descobriu uma nudez que não era só uma nudez física. O pior de tudo é que ele teve medo e se escondeu porque ele descobriu uma nudez almática. Porque ele descobriu uma nova situação na sua vida. Porque ele descobriu uma nova fase na vida dele. Ele já não estava mais na fase de caminhar com Deus, na fase de ouvir Deus, na fase de ter relacionamento com Deus. Ele já estava numa fase diferente. A fase da vergonha, a fase do medo, a fase do fugir de Deus. E aí, você pode se perguntar assim: poxa, mas Adão ouviu Deus, ele continuava ouvindo Deus. Do mesmo jeito, porque ali, o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo. Então ele ouviu Deus. Ele estava com vergonha, ele estava com medo, mas ele estava ouvindo Deus da mesma maneira. Interessante isso, né, gente? Muito interessante. Só que
O estado de nudez almática, a fase diferente de Adão, não o impedia de ouvir Deus, de forma alguma. Mas o impedia de ter relacionamento. E não é aquele relacionamento religioso que muitos pensam, mas eu vou numa igreja, eu leio a palavra, eu procuro profetas, eu tô sempre em eventos gospel. Não é esse relacionamento. Eu participo da ceia, vamos lá, para falar um pouco sobre religiosidade. Não é esse protocolo religioso que nos torna uma pessoa com relacionamento com o Senhor. Não é sobre isso, gente. Aqui o relacionamento estreito que Adão tinha com o Senhor foi rompido. E aí o que acontece? Deixa eu só... Gente, tá aparecendo aí direitinho pra vocês. Vão me dando um ok aí, porque apareceu algo escrito aqui na minha tela. Aí é só colocar aí pra mim, tá tudo ok, pra eu dar sequência. Porque semana passada, né, mãe? Foi difícil. Tá tudo ok aí, mãe, na live? Tá tudo certinho? Então, posso dar sequência? Vou dar sequência aqui, tá, gente? E aí, gente, eu lembrei que... Ah, tá bom. Que bom, mãe, graças a Deus. Então, vamos dar sequência. Então, eu lembrei que além de Adão ter se escondido em meio às árvores do jardim, porque ele ouviu os passos do Senhor e ele teve vergonha, ele se escondeu. Que fase difícil para Adão. Que fase, meu Deus, ele mudar de uma hora para outra. Tudo mudou na vida de Adão e Eva. Tudo mudou. E na vida da gente não é diferente. Às vezes ouvir um ser humano, uma pessoa, ouvir uma palavra, tira e rouba a sua situação de relacionamento com Deus. E aí é necessário Deus bradar e falar: onde você está? Ele não queria saber como você está, Adão. Ele queria saber: Adão, onde você está? Qual é a situação que você está vivendo agora? Que fase é essa, Adão? Mudou tudo. A gente tinha um relacionamento. Eu falava no seu interior, falava com você. Eu conversava com você. Cadê o nosso relacionamento, Adão? E Adão escondido entre as árvores do jardim. Então eu me lembrei de uma outra passagem, gente. Essa live hoje ela vai ser bem curta, mas ela vai deixar uma reflexão para o teu coração. Eu lembrei de uma outra passagem, o Senhor me fez lembrar de um homem chamado Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, está em Lucas 19, no versículo 1 diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, era rico. Ele era rico e procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão. Olha, gente, toda live é uma batalha. O meu texto ficou todo trocado aqui e eu tenho que reconhecer onde ele está. Mas glória a Deus, vamos lá. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu num sicômoro para ver por que havia de passar por ali. Ele queria ver Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entra para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor:
Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo quadriplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que interessante. Deus falou comigo só o último versículo. Eu não sabia que esse versículo estava justamente falando de Zaqueu. Só que o Senhor de manhã, quando eu pesquisei só no Google rapidinho de manhã onde estava escrito, mas não li a passagem toda, li só o versículo, e Deus já me fez lembrar de Adão no jardim. De Adão eu lembrei de Zaqueu. Quando eu fui lendo toda a história de Zaqueu, era exatamente o texto que o Senhor havia falado comigo em sonho. Então você vê como o Senhor, ele encaixou todas as pecinhas. Era exatamente isso que ele queria falar comigo. Enquanto um se escondia entre as árvores do jardim, por medo, né, e por vergonha da sua nudez almática, porque Adão não sofreu a vergonha ali por causa só de uma nudez física, não. A nudez física é fácil, você se cobre e tá tudo certo. Mas uma alma descoberta, uma alma sem Deus, é uma alma nua perante o Senhor, isso sim é um grande problema. Então, Adão descobriu esse problema dele. E ele sentia vergonha desse problema. Ele sentiu medo, ele sentiu pavor e ele se escondeu. Porque ele já não podia mais ter relacionamento com Deus, devido à nudez da sua alma. Mas esse homem aqui, chamado Zaqueu, ele ouvia a fama do Senhor. E o que ele fez? A primeira coisa que ele pensou, criar uma estratégia para que ele pudesse ver Jesus, para que ele pudesse ver o Mestre. Ele em nenhum momento ele se escondeu, porque se ele quisesse ficar escondido por causa dos seus pecados, ele ficaria entre a multidão. E ele estando entre a multidão, ele estaria escondido. Aqui ninguém vai me ver, já sou de pequena estatura, já estou no meio desse povo todo, Jesus não vai me ver, não vai ver os meus pecados. Mas não, ele se adiantou e ele subiu numa árvore e ele ficou bem posicionado, porque havia uma intenção aonde, gente? No coração de Zaqueu, de ver o Mestre. E isso eu achei lindo demais, porque aquele homem começa naquele exato momento a procurar revestimento para o seu coração, que também estava nu. Também estava nu. Ele era um homem rico, não faltava nada para Zaqueu. Zaqueu era um homem que ele tinha posses. E muito interessante, ele não se envergonha, ele sobe naquela árvore e ele procura ver o Senhor. E aí, eu lembrei de uma outra passagem para compartilhar com vocês, que está em Apocalipse 3,16, que diz assim, é um recado à igreja de Laodiceia, gente. Não tem as 7 igrejas da Ásia? Esse recado aqui foi para a igreja de Laodiceia. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Pobre, cego e nu. E existem tantas pessoas que têm tudo, coisas, bens materiais, pessoas à sua volta, tem praticamente tudo, mas no entanto não tem o principal. Por quê? Porque sua alma está nua diante de Deus. A nudez da alma é a realidade dessa pessoa. A fase dessa pessoa é uma fase de não ter relacionamento com Deus, então ela não tem absolutamente nada. Ela é digna de misericórdia, de compaixão, gente. Sabe? Como dizes, rico sou, estou enriquecendo, de nada tenho falta. Não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É forte demais ouvir algo desse tipo.
Porque aqui também não está falando de só uma cegueira física, é cegueira espiritual também. Pobreza não é só uma pobreza também de não ter bens materiais, é a pobreza da alma. Então esse texto aqui fala de alma, fala de coração, e esse coração ele é nu, sabe? Essa alma está nua diante de Deus. E Zaqueu, Deus mudou a fase de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele não se preocupou com absolutamente nada e nem ninguém. Ele não se preocupou com a riqueza que ele tinha, com os julgamentos que poderiam haver. Ele subiu na árvore, ele se adiantou e quis a todo custo ver Jesus. Enquanto Adão se escondeu entre as árvores do jardim com a sua vergonha. Então eu quero nessa noite aqui com vocês contar aqui algo que aconteceu comigo, que foi assim, exatamente assim. Eu tava essa semana, foi um aniversário que eu tava me arrumando pra ir nesse aniversário, e foi no final da semana passada, né, no sábado, eu tava me arrumando pra ir no aniversário, e aí foi exatamente esse anel aqui, gente. Esse anel, ele é mais ou menos assim, ele é um anel que tem outro dentro, tá vendo? Que tem um solitário e que se encaixa aqui dentro. Aí são 2 anéisinhos. E aí o meu filho tava aqui no quarto comigo, e aí ele falou assim: mãe, você vai com esse anel? Eu falei, vou. E aí eu tirei do dedo, falei, vou. Ele é bonito esse anel, mãe, mas eu estava só com esse aqui, só com esse anelzinho aqui. E eu falei, não, filho, eu vou com esse anel, mas eu vou com ele dentro do outro. Peguei, e aí eu não voltei com o anel pro meu dedo, eu peguei e coloquei na caixinha, uma caixinha aqui, minha. E fui tomar meu banho, fui fazer as coisas. Depois, quando eu voltei pra me arrumar, eu não encontrei o anel que eu pensei que eu tivesse deixado ele ali. Eu olhei na minha mão, ele não estava. Eu falei, ué, cadê o anel, gente? O anel não tô achando. Já tinha procurado tudo e não tinha achado o anel. E aí, eu coloquei numa caixa errada, que não é uma caixa que eu mexo. Era uma caixa que eu tava mexendo aqui na cama na hora. E fui procurar. Gente, eu não encontrava o anel. De forma igual, eu perguntei ao meu filho. Falei, Davi, você viu onde a mamãe colocou o anel? O Davi, mamãe, eu não sei onde você colocou. Gente, só em pensamento, eu falei assim, Espírito Santo, nós temos uma amizade. Eu tenho uma amizade contigo, Pai. Fala pra mim aqui no meu interior. O Senhor sabe onde está o meu anel. Fala pra mim onde ele está. Eu quero encontrar o meu anel. Porque Deus já havia falado comigo sobre essa mensagem. Eu já estava refletindo nela. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe, Pai, tá perdido o meu anel, mas o Senhor pode me fazer encontrar. E pensei isso, e, gente, mas foi instantâneo. No mesmo momento, o Espírito Santo de Deus falou comigo, você já olhou na caixinha tal? Porque você deixou lá. Mas tão suave. E aí eu conversando com o Espírito Santo de Deus aqui dentro, isso só pode estar lá. Mas eu vim, gente, numa certeza, e abri a minha caixinha. Que a caixinha, quando eu peguei a minha caixinha, que eu abri, brilhou o anel, esse aqui. Ele brilhou, que ele tem uma pedrinha. Ele brilhou. E eu sorri e falei, Deus, que amizade é essa? O Senhor é lindo demais. Muito obrigada, Senhor. Enfim, eu encontrei o meu anel. E são coisas simples, sutis, que acontecem no nosso dia a dia, que quem nos traz isso, esse relacionamento, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o revestimento que cada um de nós precisamos para o nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele conversa com a gente nesse jardim que somos nós. E ele está o tempo todo disponível para falar com você, para ouvir a sua voz, para te fazer encontrar não só coisas, mas para fazer você encontrar direção na sua vida, para fazer você encontrar o bom relacionamento, para fazer você dar certo, tudo que você colocar a mão dá certo. O Senhor, ele quer ter um relacionamento com você, comigo. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso revestimento. O Senhor não quer que estejamos com a nossa alma, com uma nudez almática,
fugindo dele, com medo do relacionamento com ele. O Senhor quer que nós tenhamos comunhão, que a gente faça assim como Zaqueu fez, que a gente não se envergonhe, que a gente vá para o lugar mais alto e grite: Senhor, eu quero te ver, eu quero falar contigo, eu preciso te conhecer. Evidencie o seu relacionamento com Deus. Evidencie. Eu estou dizendo aqui uma árvore, gente, só para ilustrar que às vezes a gente precisa ir para um lugar alto, evidenciar que nós queremos ter um relacionamento com o Mestre e não ficar se escondendo. Não, eu não vou fazer isso, porque senão vão me julgar assim, 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 assim. Não, eu não vou me expressar assim, porque senão vão falar do meu passado, do meu pecado, assim, 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 assim. Gente, para com isso. O Espírito Santo de Deus, ele vem para revestir o nosso coração, para nos perdoar. Eis que estou à porta e bato. Repito esse versículo, eu tenho repetido ele em todas as lives. Eis que eu estou à porta e toque, 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 e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus quer ter relacionamento. Deus quer se assentar à mesa com a gente. Ele quer ter relacionamento com a gente. E eu venho nessa noite dizer para você isso. O relacionamento, ele virá quando você deixar de se esconder entre as árvores do jardim. E quando você ouvir os passos do Senhor, você vai identificar que é o Senhor. Eu não sei se você vai identificar nessa mensagem, simples mensagem que eu estou deixando para o seu coração. Eu não sei se você vai identificar em meio a um louvor. Eu não sei se você vai identificar a voz de Deus quando um profeta falar com você, quando você lê um livro, mas você vai identificar. Quando for os passos do Senhor, você vai entender, ele está aqui no jardim. Opa, ele está falando comigo. Ele está me chamando para orar. Ah, não vou não. Vou orar para quê? Não precisa não. O Senhor já me conhece mesmo, não? Sabe? Ou então, não, o Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando para ler a palavra. Não, mas eu não vou ler agora não. Mais tarde eu, sabe? E vai dando desculpas. Você ouve o Senhor o tempo todo. Porque ele fala o tempo todo. Ele passeia no jardim. Ele não vai deixar de fazer com que você ouça a voz dele. Mas ele quer tanto relacionamento. Ele quer tanto algo mais. Ele quer tanto que a sua fase seja a fase de um coração revestido do amor dele, da presença do Espírito Santo. É isso que ele quer de cada um de nós. Que Deus possa estar falando no seu coração. Se você tem algo a acrescentar a essa palavra, se você quiser escrever aqui, fica à vontade. Eu tô sem óculos, então assim fica um pouco difícil para ler, mas eu vou tentar ler. Eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso para acrescentar no seu coração até a próxima live. E eu pergunto novamente para você, em que fase você está, hein? E essa pergunta é para mim também. Essa pergunta é para mim também. E quando você encontrar alguém com uma nudez almática, quando você encontrar alguém que está sempre fugindo da presença do Senhor, não seja mais uma fugir dessa pessoa. Porque às vezes tudo que uma pessoa que ela pode até não estar em pecado absoluto, mas às vezes essa pessoa pode não estar num relacionamento com Deus e as pessoas ainda se afastam dela. Convida essa pessoa, se você encontrar alguém assim, convida essa pessoa e fale para ela, hoje é o dia de você revestir o seu coração. Hoje é o dia de você receber uma visita que quer fazer morada. Assim como Jesus entrou na casa de Zaqueu, o publicano, o Espírito Santo de Deus, ele não quer só repousar um dia na sua casa espiritual, na sua vida. Ele quer fazer morada. Ele quer ficar. E aí você explica para essa pessoa que o coração dela pode estar nu, mas que o Espírito Santo de Deus é revestimento para a alma. Vai cobrir a vergonha. Sabe? Vai tirar o medo. E essa pessoa não vai precisar se esconder mais. Amém, gente? Vocês conseguiram compreender essa palavra hoje?
essa palavra que eu queria deixar para o coração de cada um de vocês. Que o Senhor acrescente e fale ainda mais ao seu coração. Até a próxima live, gente. Até a próxima live. Em nome do Senhor. A gente vai estar aqui, juntinhos, para a gente estar meditando na palavra do Senhor. Esse movimento não é um movimento para mim. Não, é um movimento sobre o Senhor. O Caçadores de Recompensa vai juntar um grupo em nome do Senhor. Hoje pode estar 1, 2 aqui nessa live, mas eu creio que o Caçadores de Recompensa vai alcançar muitas vidas, porque a ideia é tirar essas pessoas que estão escondidas entre as árvores do jardim e trazê-las para a presença, para a mesa, para o lugar de comunhão. O lugar de comunhão é aquele lugar onde você ouve Deus e sabe que é Ele que está falando e você o obedece. Esse é o lugar de comunhão. Esse é o verdadeiro lugar de comunhão. Igual o Senhor falou comigo a respeito do anel. Eu identifiquei a voz dele, eu fui lá e obedeci, estava lá. E eu me alegrei, porque quando o Senhor ele fala com a gente se alegra. É maravilhoso o relacionamento com Deus. É maravilhosa a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Deus continue falando. Deus continue acrescentando. Eu quero fazer uma oração agora para que o Senhor venha continuar revestindo a sua alma, para que o Senhor deixe vocês bem longe da nudez almática, deixe a gente perceber a presença dele, sabe, de tal maneira que a gente venha querer desejar profundamente, assim como Zaqueu desejou ver Jesus, a gente possa estar desejoso de ter relacionamento com o Senhor. E olha que quando Jesus chamou para o Zaqueu, ele falou: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, é depressa, tem que ser agora. Não demora não, Zaqueu, bora. Eu tenho algo para fazer na sua casa. Vambora, vambora. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã o relacionamento que você pode ter hoje com Cristo Jesus. Não deixa para amanhã. É depressa. Vem, ó, desce do seu eu, sabe? Desce do seu orgulho. Vem rápido, desce. Eu quero ir na sua casa. Ó, vai ter julgamento, não tem problema. Não tem problema os julgamentos. Vão perguntar, mas você está com Jesus? Mas você conversa com o Espírito Santo assim? Vai ter tanto julgamento. Mas o maior dos julgamentos, meu querido e minha querida irmã, o maior dos julgamentos vai ser aquele do último dia. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Porque nós não queremos ter o julgamento. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Você se escondeu tanto entre as árvores do jardim que agora eu não sei nem quem você é. Você se escondeu tanto de mim. Você se envergonhou tanto de mim que hoje eu não sei mais quem você é. Nós não queremos ouvir isso. Então vamos continuar buscando. Em nome do Senhor. Vamos continuar buscando. Ouvir Deus e vê-lo face a face. Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração. Amigo Espírito Santo, foi tão bom esse momento aqui, breve momento, com essas pessoas. E eu creio que as pessoas que vão ouvir essa live depois, Senhor, podem ser tocadas pelo Senhor. De uma maneira ou de outra, Senhor, o Senhor vai falar a cada coração. Aquilo que da minha maneira limitada, Senhor, eu não pude passar aqui nessa live, eu não pude entregar, que o Senhor, Pai, venha pegar cada uma dessas palavras, Senhor, e fazê-las como semente plantada em boa terra. Que esses corações, Senhor, sejam agora, em nome de Jesus, eu declaro corações revestidos pelo poder do Teu Espírito Santo. E que até a próxima live, Senhor, o Senhor possa estar falando com essas pessoas. Que o Senhor possa estar tendo um relacionamento com cada uma delas. Vai revestindo, Senhor. Vai transformando esses corações, Senhor. Vai liberando, Senhor, agora uma paz, Senhor, em cada alma. Tira as aflições, Senhor. Tira os medos, tira a vergonha, Senhor. Tira tudo aquilo que nos afasta da comunhão contigo, Senhor. Eu quero nesse momento, Espírito de Deus, evidenciar quem Tu és. Eu quero nesse momento, Senhor, declarar que o Senhor é um amigo poderoso e verdadeiro. E Te adorar, Senhor, é o nosso prazer.
Estar contigo é o nosso prazer, Senhor. Nós queremos estar sempre entregando a nossa vida diante do Senhor. Pai, abençoa cada uma dessas vidas e a família de cada uma aqui representada. Se eles ficaram aqui, quem ficou aqui foi edificado, Senhor. Seja tocado, seja abençoado, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Haja revestimento agora nessas vidas. Haja revestimento agora nessas vidas. Haja visitação do Teu Espírito Santo nessas moradas, Pai, agora. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Mais uma live concluída. Eu falei que ia ser uma live rápida, mas na próxima semana nós estaremos aqui, porque quero compartilhar, agora já terminamos aqui a mensagem, quero compartilhar aqui com vocês rapidinho, antes de eu finalizar aqui. Gente, pra gente fazer as coisas pro Senhor, às vezes é tão difícil. E não é só por uma questão espiritualmente falando, não. Não é só uma questão espiritual, não. Às vezes é a gente mesmo, sabe? Que a gente coloca às vezes tanta desculpa. Ah, porque não dá pra fazer isso hoje, vai procrastinando, deixa pra amanhã. Só que o reino de Deus se chama já, é agora. O reino de Deus é agora. A gente precisa fazer as coisas pro Senhor quando Ele dá a ordem pra gente. E eu fui deixando, sabe? Fui deixando pra lá. E quando eu comecei o Senhor começou a bradar no meu coração que eu precisava voltar com as lives, eu tive uma série de problemas, né? Eu já falei, eu tô com um problema do meu óculos, que tá quebrado ainda, que eu tenho que resolver. E aí, gente, eu falei, não tem problema, vou colocar todos os versículos aqui no computador, dou uma aumentadinha na fonte e tudo bem. Sendo que eu organizei tudinho aqui. E antes de começar a live, eu vim aqui mexer. Gente, o computador mudou a tela do computador. Eu não sei o que aconteceu aqui na configuração do computador, que ele atrapalhou tudo que estava escrito e ficou tudo bagunçado. E eu não conseguia, não tá no Word, e eu não conseguia resolver. E já estava dando a hora da live. E o Senhor falou pra mim assim, vai que eu serei contigo. Então, gente, quando eu ouvir a live, depois eu vou ouvir, eu vou perceber que tinha coisas que eu queria ter falado pra vocês e que eu não falei por causa desse problema que aconteceu. Sendo que o Senhor, Ele não precisa de um texto elaborado, entende? O Senhor, a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Porque se for sobre o que eu escrevi, essa palavra não vai falar a nenhum coração. Mas se for sobre o Espírito Santo de Deus, é Ele quem faz a obra. Então Ele usa às vezes uma palavra. E dentro daquela palavra o Senhor fala individualmente a cada coração. Então é por isso que eu estou aqui. Eu ia atrasar para entrar na live, mas eu dei seguimento. Semana passada caiu uma chuva e teve picos de luz e a internet parava toda hora e também foi uma luta. Então, gente, o que eu tô querendo dizer para vocês é que independente do que aconteça na nossa vida, o reino de Deus é já. O reino de Deus é já. E Ele vai fazer a obra como lhe apraz. O Senhor não depende de internet. É claro que eu estou aqui na live com vocês, eu preciso de uma internet. Mas se essa palavra não for declarada aqui, ela pode ser declarada em outro lugar, com outras pessoas. Mas se é desta maneira que tem que ser feito, assim será. E a gente precisa crer que é sobre o Espírito de Deus e que é Ele que faz a obra. Entende, gente? Então é sobre isso. Eu estou aqui e teve essa batalha, mas Deus tem estado presente, tem abençoado. Amém? Então, fiquem com Deus. Até a próxima live, semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Não sei se semana que vem o Senhor vai querer falar sobre coração, mas vamos aguardar o que o Espírito Santo de Deus quer falar com a gente. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém?
Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.